Bom dia, professores e professoras do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. Me chamo Joana. Esse artigo foi feito em parceria com o Tiago Oscar, o Gabriel Salles, a Daí Soares e o professor Elias Lira dos Santos Júnior. A gente é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, da UTFPR de Medianeira, e eu vou falar sobre o artigo de avaliação ambiental integrada da geração de energia elétrica brasileira via energia nuclear. Infelizmente, ou felizmente, a energia nuclear não é vista com bons olhos atualmente. Isso se deve ao fato dos acidentes ocorridos em Hiroshima e Nagasaki em 1945 e pelos usos inadequados que é utilizada essa ferramenta, através de bombas nucleares, por interesses políticos e militares. Porém, a produção de energia nuclear é muito vantajosa pelo fato comparada a outras energias. Ela pode ocorrer de duas maneiras, com a fusão nuclear e a fissão nuclear, e basicamente precisa de urânio para produzir essa energia, independente de qual maneira for utilizada. Esse urânio deve ser enriquecido e utiliza-se a técnica de ultracentrifugação para fazer isso. O combustível nuclear passa por um ciclo que basicamente transforma o minério de urânio em energia nos reatores nucleares. Esse é o ciclo do combustível nuclear. Primeiramente, é a etapa de mineração e produção do concentrado, que a gente conhece como yellow cake. Depois disso, vem a conversão. Nessa fase, o concentrado de urânio é dissolvido e purificado, então é convertido para o estado gasoso, e depois ele vai para a parte de enriquecimento e reconversão, onde ocorre o aumento da concentração de urânio e, consequentemente, o gás é reconvertido em pó de dióxido de urânio. Depois, ele é transformado em pastilhas e é utilizado para combustível propriamente dito na usina de energia nuclear. É nessa hora que ele realmente se transforma num combustível. Porém, existem desvantagens neste processo e, infelizmente, a mais preocupante delas é a geração de resíduos, pois não existe nenhum plano definitivo para o mesmo. E eles podem permanecer ao ambiente até 300 anos. Além disso, eles têm um alto teor de radiação, podendo variar de baixo a pequeno radioativo, mas geralmente são muito radioativos. Também não existe nenhum programa nuclear para dar um destino adequado e ambientalmente correto para esse rejeito. E devemos considerar o fato de que pode ocorrer tantos desastres naturais como falhas humanas. E isso pode ser bem preocupante tendo uma usina nuclear envolvida. Atualmente, o mundo está em operação 442 reatores nucleares e eles são voltados para a geração de energia em 31 países. Cerca de 17% da geração elétrica mundial depende da energia nuclear. Então, querendo ou não, é bastante utilizada a energia nuclear ainda no mundo. O Brasil é um dos poucos países do mundo a dominar todo o processo de fabricação de combustível para usinas nucleares. A única parte que a gente não consegue fazer aqui é a parte de ultracentrifugação, que está em fase de testes, então a gente consegue fazer uma parte aqui, mas boa parte do processo é mandado para o exterior para fazer e depois volta para o Brasil. As reservas de urânio chegam a 245.188 toneladas espalhadas pelo Brasil. Então, a gente tem muito urânio ainda no nosso país. Bom, o objetivo desse trabalho é avaliar o processo produtivo da energia nuclear no Brasil, desde a extração do material radioativo até a geração de energia elétrica,
possibilitar mensurar especificamente os impactos ambientais gerados em toda a cadeia produtiva e o potencial poluidor degradador dessa importante atividade econômica, apontar a contribuição nociva ou maléfica das fases produtivas sobre o meio ambiente e seus efeitos cumulativos. Então, basicamente, de metodologia usamos. Primeiramente, a gente identificou as etapas de matriz energética nuclear brasileira, que no caso a gente passa pela parte de mineração, conversão, enriquecimento, reconversão, fabricação de pastilhas e fabricação de combustível nuclear, geração e produção de energia elétrica. Então, essas foram as fases que a gente identificou os impactos, sendo que as fases de enriquecimento, reconversão, produção de pastilhas e fabricação do combustível nuclear, a gente deu o nome de atividades múltiplas, pois elas ocorrem no mesmo local. Depois, a gente caracterizou as localidades onde ocorrem as etapas de produção de energia nuclear no Brasil, identificamos, classificamos e avaliamos os impactos ambientais gerados nas etapas produtivas da energia nuclear. E por último, fizemos a avaliação integrada dos impactos levantados. Para isso, depois que a gente obteve os dados, eles foram tabulados em planilha eletrônica no Excel. Eles foram organizados por etapa de processo de produção e geração, foram descritos o percentual de ocorrência em cada uma das fases da cadeia produtiva da energia nuclear, em cada meio e em cada compartimento. E depois disso foram feitos a graficação, que se deu por proporcionalidade dos impactos, através do seu percentual negativo e positivo. Então, basicamente, de resultados obtidos que tivemos. Na mineração, de modo geral, foram identificados 204 impactos ambientais nas diferentes etapas de produção de energia nuclear, sendo que 30,4% desses impactos foram na mineração, 13,2% foram na conversão, 22,5% nas atividades múltiplas, 21% nas operações de gerações e 12% no descomissionamento. Com esse gráfico, a gente pode observar que 80% dos impactos que a gente conseguiu tabular na etapa de mineração foram negativos, apenas 11% foram positivos. Já na conversão, 81% foi negativo e 18% foi positivo. Nas atividades múltiplas, 89,1% foi negativo e 10,9% positivo. No processo de operação e geração, tivemos 86% de impactos negativos e 14% de impactos positivos. E na desativação, foi a etapa que a gente obteve um maior equilíbrio entre o positivo e o negativo, sendo 57,7% negativo e 42,3% positivo. Aqui são os impactos ambientais gerados na mineração. Então, a gente dividiu eles no meio físico, biótico e antrópico. No meio físico, a gente obteve 100% de impactos negativos. E no meio biótico foram 93,3% negativo e apenas 6,7% positivo, sendo positiva a capacidade de resiliência dos demais. E o restante dos impactos positivos da etapa de mineração foi listado no meio antrópico, 28,6%. O restante, 71,4%, foi impacto negativo. Aqui temos os impactos ambientais gerados na etapa de conversão. Então, no meio biótico e no meio físico, tivemos 100% de impactos negativos. E, novamente, no meio antrópico, tivemos impactos positivos. Esses impactos positivos que a gente encontra no meio antrópico, a gente pode denominar eles como sendo melhoria na economia, geração de empregos, devido à própria necessidade de mão de obra que a
a etapa necessita. Aqui são os impactos ambientais gerados na etapa de atividades múltiplas. Novamente, no meio biótico e no meio físico, temos 100% de impactos negativos. E apenas no meio antrópico encontramos impactos positivos, que é basicamente os mesmos impactos já citados. Aqui temos os impactos ambientais na operação e geração de energia nuclear. No meio físico e no meio biótico, novamente, 100% dos impactos são negativos. No meio antrópico, 40% são positivos e 60% negativos. Com isso, a gente pode concluir que a integralidade da avaliação acerca dos impactos ambientais advindos da cadeia produtiva da energia nuclear do Brasil aponta que a mineração é a atividade com maior potencial poluidor, ou seja, 30,4%, seguindo daqui das denominadas atividades múltiplas e depois da operação e geração. Ou seja, a atividade múltipla contribui com 22,5%, e a operação geração contribui com 21,1%. Ainda na linha cumulativa dos impactos ambientais avaliados na geração de energia nuclear, 83,3% dos impactos são negativos e 16,7% são positivos, o que atribui à atividade um grau de intensidade de impacto ambiental de menos 66,7%. denotando a atividade com alto significado potencial degradador poluidor. Aqui são algumas referências que pegamos. Muito obrigada, espero que tenham gostado da apresentação. Obrigada pela atenção, tenham um bom dia.